Pessoal, maravilhoso o Haddad dando uma coça no Nicolas Ferreira hoje à tarde. E eu acho que isso tudo se deve ao fato da psicologia do Nicolas. A gente tem que entender quem que é o Nicolas. Ou seja, o moleque com 18 anos de idade, nunca tinha trabalhado, não fez faculdade, nada na vida. Playboyzinho e tal, chegou lá, já virou vereador em BH, só colou no Bolsonaro, começou a repetir lá as bobagens do Bolsonaro, virou vereador em BH, depois virou deputado federal, então foi uma vida fácil. E aí ele acha que como, bem, não tive que estudar, não tive que fazer nada, com 18 anos já tava bombando, com 22 já era o deputado mais votado do Brasil. Aí o cara começa a se achar, pô, eu sou o dono do mundo, tudo funciona assim, mas um cara que nunca teve que trabalhar 8 horas por dia, nunca teve que ralar, nunca sentiu aquela sensação, todos nós já sentimos, né? E aí um sujeito dele, aí vai enfrentar um cara preparado, como o Haddad, que é um cara que tá lá com os números todos os dias lidando com a situação ali do tesouro e etc. E aí leva uma taca dessas. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Olha, isso... Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi... Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude... E só ter feito 2 meses de economia. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi? Nesse dia, não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barbeiragem da venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador... Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o senhor. Estou falando em relação à molecagem. Assim é muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Essa questão que o Haddad cobra, que a Câmara aprove o projeto para acabar com os super salários. Pessoal, isso é uma vergonha. A Câmara dos Deputados fica aí com essa conversinha. Ah, o governo gasta muito isso aí. O projeto do super salário está lá parado. Ao menos 41 juízes ganharam mais de 500 mil reais, cada um em bônus em dezembro. Aí tá aqui, Tribunal de Rondônia pagou o salário de mais de R$1 milhão a 46 juízes em fevereiro. Ou seja... há uma situação descontrolada aqui, a Câmara não faz nada sobre o assunto, o negócio já foi aprovado pelo Senado e a Câmara finge que não aconteceu nada. Eu queria, inclusive, fazer um resumo aqui do histórico da Câmara dos Deputados com as contas públicas, né? Falam muito e fazem pouco, aliás, fazem muito para destruir as contas públicas do Brasil. Eu até já li isso para vocês em outra situação, o texto do Felipe Salto, que foi presidente da Instituição Fiscal Independente, foi secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ele dizendo o seguinte, o Congresso Nacional, nos últimos 2 anos e meio, para ficar só no período mais recente, colaborou de que maneira exatamente com o ajuste fiscal?
Aí ele diz, o Congresso, só as besteiras que o Congresso fez. O Congresso aprovou uma renegociação de dívida dos estados com efeito fiscal de 2,5 pontos percentuais no PIB em um horizonte de longo prazo. Derrubou o veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos, espetando uma fatura de 25 bilhões de reais no Tesouro Nacional, sem mostrar a conta e a compensação adequada. Turbinou as emendas parlamentares e criou uma dinâmica permanente de aumento desses gastos para os próximos anos, por meio de correção real todos os anos, tá? Ou seja, correção acima da inflação. Isso só para citar alguns casos emblemáticos. Eu ainda acrescento sempre dois. O PERS, ou seja, o programa que foi criado lá na pandemia para ajudar o setor de eventos. O Congresso agora, não, o Haddad mandou para acabar com esse programa. Ó, já acabou a pandemia, que história é essa? E aí o Congresso falou, não, mantém o programa. E eu ainda complementaria com um segundo ponto, que é o seguinte. Um dos rombos que há hoje é a alta explosiva. O BPC mais do que triplicou de tamanho em pouquíssimos anos. Tá? Já está chegando a casa de 300 bilhões de reais por ano de gasto. E o BPC, a principal causa é autismo leve. Tá? Ou seja, pessoas que têm autismo, mas que estão num nível ali que conseguem trabalhar, casam, têm família, tem tudo. E elas estão conseguindo ali laudos médicos e conseguem passar a receber esse benefício para basicamente o resto da vida. Tá? E aí o governo mandou uma medida para o Congresso dizendo, olha, autismo tem que ser caso grave, tem que ser casos leves, nós vamos excluir. Foi maior choradeira lá no Congresso, Damares falou que ia acampar, inclusive, lá no Congresso. Tal. Então, é o seguinte, o Congresso gosta de fazer graça, mas medidas efetivas de controle das contas públicas não existe. Eles só trabalham para destruir as contas públicas 24 horas por dia. Isso gera inflação, isso gera alta taxa de juros, a Selic tem a ver com isso e etc. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.